Sounds. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Saudações em nome do Afroeduca Sounds. O Afroeduca Podcast é uma extensão do canal Afroeduca Sounds. Aqui a gente transforma histórias de resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Cada episódio é inspirado nas canções que estão lá no nosso canal, com reflexões, sabe? Contexto histórico e caminhos pedagógicos também. Porque aprender com música é lembrar com o coração. Bem-vindos ao Afroeduca Podcast. Hoje a gente vai mergulhar na vida e no legado de uma figura, sim, fundamental, mas que muitas vezes fica esquecida. André Rebouças, o engenheiro da liberdade. É isso aí. E para essa conversa, olha, temos fontes bem legais. Na biografia detalhada dele, um panorama histórico do tempo em que ele viveu, né? E o que eu achei muito interessante, a letra de uma canção do Afroeduca Sounds, feita sobre ele mesmo, e umas notas didáticas que vieram junto. Bastante material para a gente explorar, então. O objetivo aqui é iluminar a trajetória desse engenheiro negro pioneiro, pensador abolicionista, o intelectual que sonhou um Brasil mais justo. Ok, vamos começar a entender isso melhor. As fontes mostram que o Rebouças nasceu no Rio, lá em 1838, e numa família negra de prestígio, o que já era algo, né? Filho de um advogado baiano, cresceu cercado de livros. Sim, e se formou engenheiro militar, um dos primeiríssimos do Brasil. É importante marcar isso. Com certeza. E ele se destacou logo, né? Em obras importantes, tipo o abastecimento de água aqui no Rio de Janeiro. Exato. Mas a engenharia, sim, era só uma parte da história dele. O que é fascinante, e as fontes deixam isso claro, é que ele era um intelectual completo. Amigo do Dom Pedro II, veja só. É verdade. Mas sempre consciente da injustiça que era a escravidão. E ele usou essa posição dele para lutar por mudanças. Não ficou só na técnica. Exatamente. Ele foi um abolicionista fervoroso mesmo. A biografia fala que ele cofundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e defendia a abolição imediata. E não era só abolir, né? Tem um ponto crucial aí. Qual? Ele defendia que fosse sem indenização aos proprietários. E, mais importante, com integração digna dos libertos. Isso é, acesso à educação, moradia decente, terra para trabalhar. Ele queria mesmo uma engenharia social da liberdade, como ele mesmo chamou, né? Que termo forte. Muito forte. E ele falava com autoridade de quem era um homem negro, vivendo a exclusão na pele, né? Mesmo vindo de uma família de prestígio. E tem um detalhe curioso, ele era monarquista. Ele via no imperador, no Dom Pedro II, um caminho possível para acabar com a escravidão. E isso acabou custando caro para ele depois, não foi? Foi. Com a chegada da República, ele foi perseguido justamente por essas ligações com a monarquia. Acabou forçado ao exílio. Uma tristeza. Morreu em 1898, lá na Ilha da Madeira, longe do país que ele ajudou tanto a construir e tentou libertar de verdade. Nossa, e é aí que entra a música do Afroeduca Sounds, né? Engenheiro da Liberdade. Achei genial essa ideia de resgatar a memória dele assim. Sim, a música funciona muito bem para isso. Tem uns versos que, nossa, grudam na cabeça, tipo... Desenhava mais que pontes, traçava sonhos e horizontes. Mostra direitinho que o trabalho dele ia muito além da reba e do compasso, né? Perfeito. E o refrão? Sou o André do traço firme, engenheiro de um país livre. É potente. Resume bem a luta dele. E a letra capta bem essa coisa da luta intelectual, né? Tem uma parte que diz... Contra a escravidão cruel, minha pena foi o pincel. Exato. Mostra que a batalha dele também era com as ideias, com a escrita, com o pensamento. E a ponte da música? É muito significativa. Qual parte? Aquela do... Essa. Mesmo longe não sumi, meu projeto está aqui, onde há justiça e ação, há Rebouças na fundação. Isso conecta o legado dele diretamente com as lutas de hoje em dia.
É como as notas didáticas sugerem, sabe? Faz todo sentido. Usar a música para discutir essas figuras negras que muitas vezes são apagadas da história e analisar como um texto, uma letra de música, pode ter uma função social tão forte. É isso. A música traz a visão dele de um Brasil de liberdade que nasce da diversidade. Uma visão poderosa e, infelizmente, ainda muito atual, né? Muito atual. Então, o que a gente tira disso tudo, olhando para essas fontes todas juntas? O André Rebouças foi muito mais que um engenheiro. Ele foi um arquiteto mesmo de um Brasil possível. Um Brasil que ele imaginou unindo o conhecimento técnico com a luta por justiça social. Mas a história dele, por muito tempo, ficou meio silenciada. É verdade. E isso levanta uma questão importante, né? Algo para a gente pensar. Se a gente parar para refletir na clareza que o Rebouças tinha sobre a necessidade de políticas ativas, sabe? Para incluir de verdade os recém-libertos na sociedade. Não só decretar o fim da escravidão no papel. Exatamente. Não só o decreto. Ele tinha projetos para isso. Como é que a trajetória do Brasil depois de 1888 poderia ter sido diferente, talvez, se esses projetos de inclusão dele tivessem sido ouvidos e implementados de fato? Nossa, é uma pergunta que fica, né, para refletir bastante. Fica a reflexão. Bom, fica aqui o convite para ouvir outros episódios e também para se inscrever no Afroeduca Podcast e no canal Afroeduca Sounds para mais histórias e aprendizados como esse. Agradecemos muito a companhia nesta nossa exploração sobre André Rebouças. Até a próxima! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender.